Das montanhas mais altas à costa e em qualquer lugar entre eles, os Pokémon do tipo Pedra estão entre os mais diversos e antigos no universo Pokémon. De criaturas amigáveis revividas de fósseis a Pokémon que usam seus corpos resistentes para causar dano, o tipo Pedra oferece muitas opções. Mas quais dessas criaturas rochosas deixam suas boas intenções transparecerem através de seus duros exteriores? E quais têm realmente corações de pedra? É o que vamos descobrir hoje. Eu sou Kyle com Pokébind, e isso é Pokémon do tipo Pedra de bom a mal. Antes de começar, algumas regras básicas. Vamos julgar esses Pokémon pelas características da espécie como um todo, o que significa que não vamos olhar para nenhuma instância individual do Pokémon em questão. Uma exceção pode ser feita para certos Pokémon lendários, mas será analisado caso a caso. Além disso, se toda a linha evolutiva de um Pokémon for do tipo Pedra, ocuparão um único lugar. Como de costume, começaremos com o Pokémon mais nobre e iremos até o mais maligno. O exterior rochoso desses Pokémon pode ser áspero e frio ao toque, mas eles têm corações quentes. Esses Pokémon tipo Pedra são ótimos. Levando nossa medalha de ouro de bondade, além de ser nosso primeiro lendário, temos o Pokémon Caverna, Tarakian. Como o Tarakian é um dos Pokémon que compõe a família Espadas da Justiça, ele tem muitas vantagens. Durante uma guerra não especificada, Terrakion lutou incansavelmente para proteger e salvar outros Pokémon que haviam perdido suas casas devido ao combate. Mesmo após a guerra, Terrakion continua protegendo os Pokémon mais fracos e intimidados. Parece que Terrakion pode ser um pouco imprudente às vezes, pois algumas das entradas do Pokédex sobre eles mencionam que Terrakion demoliu a parede do castelo durante suas tentativas de salvar os outros. Mas se algum dano colateral facilmente reparável é o pior que Terrakion causa ao salvar os outros, não podemos culpá-los demais. Do primeiro lendário a iniciar esta lista, estamos dando a medalha de prata de bondade para nossa primeira linha de Pokémon fóssil, o Pokémon Escudo, a linha Bastiodon. Com muitos Pokémon sendo revividos de fósseis, Shieldon e Bastiodon estão entre os mais pacíficos dos Pokémon pré-históricos. Em vez de usar as coberturas duras como ferro na frente de seus rostos para atacar seus inimigos, Shieldon e Bastiodon estão mais frequentemente apenas felizes em mastigar frutas e outras plantas, e se dão bem com praticamente todos os Pokémon. Se ameaçados, o Bastiodon usará sua enorme placa facial para proteger aqueles sob seus cuidados. Mas realmente, parece ser a única vez que Shieldon ou Bastiodon se envolvem em lutas com outros Pokémon. Por suas atitudes pacíficas e unidas, e por se darem bem com a maioria dos Pokémon. A linha Bastiodon sem dúvida merece a medalha de prata do bem. Agora estamos indo para a região de Galar para entregar a medalha de bronze do bem para o Pokémon de carvão, a linha Colossal. Rolicoli, Carqual e Colossal são bem conhecidos na região de Galar pelos seus hábitos de usar o carvão que produzem com seus corpos para ajudar em seus próprios movimentos, bem como ajudar os residentes de Galar. Carqual e Colossal, em particular, são bastante respeitados não só por serem capazes de ajudar a produzir o carvão para as pessoas e empresas, mas também devido aos incêndios que Carqual e Colossal criam. Apesar dos três Pokémon serem pacíficos, Colossal usa suas chamas em quem vandaliza suas cavernas. E claro, isso é bastante duro, mas tenha em mente, Colossal só faz isso com aqueles que prejudicaram suas casas. Além disso, enquanto estão em suas formas Gigantamax, Colossal estão dispostos a usar seu tamanho imenso e o calor que produzem como uma grande lareira durante os meses de inverno incrivelmente rigorosos para qualquer Pokémon em pessoa. Seguindo em frente, nosso próximo lugar vai para a linha Digalith, o Pokémon comprimido. Roggenrola, devido ao seu pequeno tamanho, é um Pokémon desta linha que não parece realmente ajudar os outros tanto assim, mas eles parecem ser bastante tranquilos, ficando irritados apenas se alguém colocar as mãos no buraco no rosto de Roggenrola. Bulldor é de longe mais útil para os outros, pois os cristais laranjas que crescem no corpo de Bulldor são usados como fonte de energia. É muito triste que Bulldor possa ser caçado por vezes devido a isso. Em um ambiente positivo, eles ficam felizes em deixar que outros usem os cristais laranjas energéticos de seus corpos. Felizmente para Digalith, após evoluírem de Bulldor, não são mais caçados por suas fontes de energia. Como Digalith tem poder suficiente para explodir uma montanha, não é surpresa que ninguém queira caçar esses Pokémon. Apesar disso, Digalith ainda ajuda aqueles que os tratam bem, sendo um Pokémon favorito das equipes de construção, auxiliando em seus projetos. A linha Digalith pode enfrentar dificuldades, mas como os três Pokémon não se abalam e estão dispostos a ajudar os outros, definitivamente merecem uma classificação muito alta. A seguir temos outra lenda com o Pokémon Joia, Diancie. Em vez de confiar nas limitadas entradas de Diancie no Pokédex, que pouco revelam sobre o Pokémon.
Vamos olhar para o filme Diancie e o Casulo da Destruição para nos ajudar com sua classificação. No filme, Diancie é vista como uma rainha bastante benevolente do domínio do diamante, se importando com os Kahanks que também residem no domínio do diamante, e trata os outros fora de seu reino de forma bastante decente também. Diancie meio que luta com o mundo exterior, mas isso de forma alguma conta contra ela, e depois que ela se acostuma com o mundo, Diancie se adapta muito bem. Diancie é mostrada como sendo muito gentil, generosa e disposta a ajudar aqueles que precisam. Diancie pode ser um pouco emocional às vezes, pois está convencida de que não merece governar o domínio do diamante após um ataque. Embora seja uma reação um tanto extrema, mostra o quanto ela se preocupa com seu lar e seus habitantes. Se ficar deprimida é o pior que podemos dizer sobre Diancie, ela claramente merece uma ótima classificação. Agora nossa primeira linha de Pokémon da região de Hisui está chegando, sendo o lendário Pokémon a linha Arcanine de Hisui. Infelizmente, como a linha Arcanine de Hisui é bastante recente, não temos muito o que comparar com os outros. Mas sabemos que, assim como seus equivalentes de Kanto, Growlithe e Arcanine de Hisui, são um par de Pokémon incrivelmente poderosos e leais e são muito respeitados, tanto por sua lealdade quanto por sua bravura. Embora o Growlithe e o Arcanine de Hisui tenham mais pelo do que seus parentes de Kanto, isso não os atrasa, seja em batalha ou em atividades regulares. A linha Arcanine de Hisui consegue se mover com muita agilidade, com muitos comparando esses Pokémon a dançarinos. Esperamos que o Growlithe e o Arcanine de Hisui retornem em jogos futuros. A seguir temos o Pokémon Cobra de Pedra, Onix. Para usar uma frase, Onix é o exemplo perfeito de um gigante gentil entre os Pokémons, enquanto eles normalmente preferem criar túneis subterrâneos em busca de sua comida favorita, bem como grandes pedras para mastigar. Quando Onix vem à superfície, eles parecem tratar qualquer Pokémon que encontram muito decentemente. E enquanto Onix cria os túneis simplesmente procurando comida subterrânea, os túneis realmente servem para alguns propósitos bastante úteis. Especificamente, os túneis muitas vezes se tornam a casa de muitos outros Pokémons, principalmente Diglett e Dugtrio. Embora se possa dizer que Onix não está intencionalmente ajudando outros Pokémon, apenas seguindo sua natureza, o fato de Onix auxiliar os demais, independentemente da intenção, somado à sua atitude tranquila, são motivos suficientes para incluí-lo aqui. Nossa segunda forma Hisuiana ocupa o próximo lugar, o Pokémon Iceberg Avalugg Hisuiano. Os Avalugg encontrados na região de Hisui são consideravelmente menores em comparação com seus parentes insensíveis e na maioria das vezes preferem não interagir com os outros. Quando encontram outros Pokémon e pessoas, os Avalugg Hisuianos são muito dóceis e não costumam causar problemas. Nosso primeiro Pokémon combo de pedra e água está ganhando o próximo lugar, o Pokémon Coral, Corsola. Por sorte, esses Corsola não sofreram a infeliz transformação em tipos fantasma devido à mudança climática de Galar. Esses Corsola são encontrados nos mares do sul, onde são admirados pela beleza dos ramos de coral que crescem em seus corpos, que dizem brilhar com várias cores. Além de serem bonitos, Corsola permite que Pokémon menores usem seus ramos de coral para se esconder de predadores. A seguir temos a linha de Pokémon da Tundra, o Aurorus. Como o título deles no Pokédex sugere, Amura e Aurorus são frequentemente encontrados em áreas muito frias e nevadas. Assim como a linha do Bastiodon, Amora e Aurorus são dois Pokémon que são revividos por um fóssil, desta vez o fóssil da Vela. Na maioria das vezes, a linha Aurorus é bastante pacífica, embora prefiram socializar apenas dentro de sua própria linha evolutiva. O que enfraquece a linha Aurorus é sua habilidade de congelar inimigos em um bloco de gelo sólido, ou cobrir tudo de gelo quando enfurecidos. Lembre-se, porém, que isso não é frequente, e a linha Aurorus o faz quando seus inimigos estão envolvidos. Isso pode ser visto mais como uma técnica de defesa do que qualquer outra coisa. Em seguida, vamos até Alola para falar sobre o Pokémon Lobo, a linha Lycanroc. Tanto na região de Alola quanto fora dela, a linha Lycanroc é muito popular, tanto nos jogos quanto entre os fãs. E realmente não é surpresa o motivo. Assim como nossa outra família de Pokémon Cão de Pedra, Rockruff e Lycanroc estão entre os mais leais no universo Pokémon. Então, por que estamos colocando a linha de Pokémon Lobo no meio da nossa seção boa? Embora Rockruff seja um Pokémon leal e gentil, eles desenvolvem problemas comportamentais sérios ao envelhecer, tornando-se agressivos e até atacando outros. Quando Rockruff evolui para Lycanroc nas formas de meio-dia ou crepúsculo, eles parecem recuperar seu comportamento calmo e não causam muitos problemas. Mas se Rockruff evolui à noite e se torna Lycanroc da meia-noite, sua agressividade realmente aumenta, a ponto de Lycanroc não se importar se machucam ao atacar os outros.
Mas desde que haja um forte vínculo entre o treinador e eles mesmos, o Lycanroc da Meia-Noite os ouvirá e pode moderar seu comportamento normal. Pulando para a Paldea, temos nosso próximo trio de Pokémon, a linha Garganical. Considerando apenas as duas evoluções anteriores, não seria surpreendente se essa linha evolutiva estivesse em uma posição inferior no ranking. Kneclostec é particularmente severo, mas Garganical traz a linha evolutiva deles diretamente para a seção boa. Eles não apenas produzem sal com seus corpos, mas o Garganacl usa isso para ajudar a curar os outros. Em vez do processo de cura levar tempo, o sal que o Garganacl espalha sobre outros Pokémon feridos cura instantaneamente quaisquer feridas que eles tenham, não importa quão graves sejam, tornando a linha Garganacl extremamente popular na região de Paldea. Nós só queremos que o Kneclostec pare de tentar preservar os outros em seus próprios fluidos, o que é nojento. A seguir temos a primeira linha de Pokémon pássaro, a linha Archeops. Apesar de seus títulos no Pokédex sugerirem que Arkin e Archeops são os primeiros Pokémon do tipo voador, seu tipo adicional de rocha e músculos de asa subdesenvolvidos os impedem de serem os melhores voadores. Na verdade, Ark nem consegue voar, ele se locomove pulando. Archeops é capaz de alçar voo. Contudo, isso exige muito esforço, pois para decolar eles precisam correr pelo menos 2 milhas batendo as asas constantemente para ganhar impulso. Embora não sejam os melhores voadores no universo Pokémon, acredita-se que a linha Archeops esteja entre os Pokémon mais inteligentes revividos por fósseis, formando grupos unidos onde cuidam uns dos outros, além de serem mais eficazes na coleta de alimentos. A frase "trabalho em equipe é a chave" descreve perfeitamente a próxima linha de Pokémon, o Pokémon coletivo, a linha Barbaracle. Como o título deles no Pokédex sugere, a linha Barbaracle passa de um Pokémon singular, em Bionicle, para se juntar a outros 6 Bionicles para criar Barbaracle. Diferentemente de outros Pokémon que se juntam aos companheiros apenas para discutir ou não cooperar, a linha Barbaracle forma uma boa equipe, pois um bináculo individual controla cada parte do corpo do Barbaracle. Em seguida temos o grande Pokémon de pedra, Stonjourner. Caminhando pela região montanhosa de Galar, é possível avistar uma grande formação rochosa circular. Mas ao invés de Stonehenge da vida real, Stonjourner está apenas se encontrando com seus companheiros Pokémon. Não se sabe realmente por que Stonjourner tem essa peculiaridade, mas geralmente é um Pokémon bastante pacífico. Uma de suas entradas na Pokédex menciona que Stonjourner causa alguns danos bastante sérios com seus chutes, mas estamos levando em conta que ele não parece realmente causar danos com frequência e se dá bem com seus companheiros Pokémon. Com o subterrâneo e o oceano sendo os habitats naturais de alguns de nossos Pokémons anteriores, é coerente que exploremos as cavernas para o Pokémon Joia, Carbink. Esses Pokémons incrustados de pedras preciosas são comumente encontrados nas paredes e no subsolo das cavernas. Carbink são muito procurados por sua beleza, devido às inúmeras joias que compõem seu corpo. Quando estão sozinhos, no entanto, os Carbinks ajudam uns aos outros, tanto usando as crinas macias ao redor de suas cabeças para polir as joias uns dos outros, quanto usando as joias em seus corpos para disparar feixes poderosos para afastar os atacantes. Nossa próxima linha de Pokémon leva a sério a frase "siga seu nariz". Trata-se da linha Probopass, o Pokémon bússola. Se você está perdido no universo Pokémon, ter Nosepass ou Probopass em sua equipe pode ser útil, pois os grandes narizes vermelhos de ambos sempre apontarão para o norte, servindo como uma bússola. E enquanto Nosepass está mais do que feliz em ajudar os viajantes a encontrar o caminho para seus destinos, Probopass pode ser um pouco mais agressivo, pois tendem a atacar os outros com os mini narizes que eles controlam. Além disso, devido à natureza magnética do corpo de Probopass, eles causam curto-circuito em eletrônicos se ficarem perto por muito tempo. Subindo para as montanhas, a linha Golem, o Pokémon Megaton, ocupa este lugar completando nossa seção boa. No mundo dos Pokémon, a linha Golem é uma das mais únicas que existem. Em vez de seguir a fórmula padrão da Pokédex, onde um Pokémon agressivo se acalma à medida que evolui para seus outros estágios ou vice-versa, Geodude, Graveler e Golem passam de bastante calmos para um pouco imprudentes e voltam a ser bastante calmos novamente. A única maneira de fazer o Geodude abandonar seu comportamento calmo é se alguém pisasse nele acidentalmente, e não podemos culpar o Geodude por isso. Com o Graveler, eles representam uma ameaça muito maior. Um passatempo favorito do Graveler é rolar montanha abaixo em sua casa a velocidades vertiginosas, sem realmente se importar com o que ou quem eles possam machucar. Isso não é bom. Se o Graveler fosse o último Pokémon desta linha, definitivamente o colocaríamos na área cinza. Mas com o Golem, eles respiram fundo e se acalmam, como um bônus adicional ao Golem não causar possíveis danos a outros ou ao meio ambiente.
Os golems, durante suas vidas, descartam a casca dura que cobre a maior parte de seus corpos, a qual se desintegra e ajuda a fertilizar a terra conforme se decompõe, indo no sentido oposto do esperado. E com nossa boa sessão concluída, agora entramos em território mais neutro. Esses Pokémon do tipo rocha caem na área cinza. Iniciando esta sessão, temos o primeiro Pokémon do tipo rocha com tema espacial em nossa lista, Minior, o Pokémon Meteoro. Na maior parte do tempo, Minior aparenta ser um Pokémon alegre e despreocupado, flutuando no ar. Enquanto Minior esconde suas características em suas formas de meteoro, após a dura crosta que cobre seu corpo se romper, revela um enorme sorriso e olhos esbugalhados em sua forma central. Um dos fatos mais alarmantes sobre Minior é que eles não sobrevivem muito tempo em sua forma central. Mas se eles forem mantidos na Pokébola, devem ficar bem. Gostaríamos de classificá-los mais alto, mas eles só apareceram em alguns jogos até agora, e não se sabe muito sobre seu real comportamento. A próxima família de Pokémon a entrar se assemelha a uma árvore, a linha Sudowoodo. Embora Sudowoodo seja um Pokémon geralmente calmo e pacífico, que é amado por uma ampla gama de treinadores, principalmente os mais velhos devido à sua aparência, o que traz essa linha de Pokémon para o topo da área cinzenta é Bonsly, o primeiro Pokémon na família evolutiva. Bonsly também tem uma atitude bastante pacífica, claro, mas ao contrário de Sudowoodo, ele tem o péssimo hábito de chorar com bastante frequência. E embora a tristeza seja uma emoção natural, Bonsly não derrama lágrimas por sentir emoções fortes que o fariam chorar, mas sim como uma tática para se livrar de problemas ou conseguir algo que querem. E embora seja um Pokémon muito jovem, usar emoções para manipular os outros não é bom. Ficamos felizes que o Sudowoodo parece superar esse comportamento após evoluir, mas eles também atacarão outros se qualquer quantidade de água cair neles. A seguir temos o Pokémon Mold Shuckle. No mundo dos Pokémon, não se sabe muito sobre o Shuckle. O que sabemos sobre este Pokémon semelhante a uma tartaruga, no entanto, é que não só os Shuckles são normalmente bastante pacíficos, como também costumam coletar várias frutas e fermentá-las dentro de sua concha. Disse que isso produz um suco que é delicioso, e enquanto somos todos a favor de uma alimentação aventureira, tomar um suco que é produzido no corpo de um Shuckle não exatamente nos faz salivar. Infelizmente, esse é o único fato proeminente conhecido sobre Shuckle, colocando-o nessa área cinzenta. Nossa primeira Ultra Beast de Alola está ocupando o próximo lugar, o Pokémon Rampart Stakataka. Um dos maiores e mais pesados tipos de rocha, ele certamente tem muito poder a seu favor. Stakataka é uma das várias Ultra Beasts em comparação com alguns dos Pokémon companheiros que chegam a Alola através dos Ultra Wormholes. Este é um dos mais pacíficos do grupo. Acredita-se que seja muitas formas de vida se unindo para formar um único Pokémon, mas com as altas paredes que cobrem seu corpo e as mínimas oportunidades de espiar através das paredes, ninguém realmente sabe como este Pokémon se parece. Deixando de lado sua aparência misteriosa, como dissemos, entre as Ultra Beasts, Stakataka é uma das mais calmas. Nosso próximo participante é um Pokémon fóssil não oficial, o Pokémon Longevidade Relicanth. Relicanth, encontrado nas profundezas do oceano, tem registros de sua existência de até 100 milhões de anos atrás. Diferentemente de outros Pokémon pré-históricos, ele não possui predadores ou presas naturais, contentando-se em se alimentar de fragmentos microscópicos no fundo do oceano. A seguir temos o ancestral dos Pokémon do tipo inseto modernos, o Pokémon de placa, a linha Armaldo. A Nirite e Armaldo são bastante únicos, não apenas entre os outros Pokémon fósseis, mas entre todos os Pokémon em geral. Enquanto o Anirite costumava nadar no mar, usando suas asas para ajudar a se impulsionar na água, depois que evoluem para Armaldo, eles abandonam principalmente seus hábitos de natação e optam por usar suas pernas recém-crescidas para caminhar na terra. E embora a Pokédex tenha entradas sobre ambos usando suas garras para capturar presas, nenhum deles realmente detalha muito além disso. Nessa próxima entrada, podemos estar trapaceando um pouco, pois estamos dividindo entre dois Pokémon. Solrock e Lunatone, conhecidos como os Pokémon Meteorito, se parecem com planetas. Pouco se sabe sobre eles, então nos sentimos confortáveis em classificá-los juntos. No que diz respeito ao Solrock, este Pokémon usa seus corpos para produzir luz intensa, que às vezes usam em batalha para cegar seus oponentes. E essa é uma tática bastante severa para usar apenas para ganhar uma luta. Lunatone parece ter um estilo de batalha mais suave, frequentemente usando seu poder para adormecer profundamente seus oponentes. Como Solrock e Lunatone são essencialmente os Pokémon não oficiais do Sol e da Lua, não é surpresa que esses Pokémon Meteorito tenham tais qualidades. Nossa próxima linha de Pokémon é um caso clássico de não julgar um livro pela capa, porque temos o Pokémon Broca, a linha Hyperior, a seguir.
Rhyhorn, Rhydon e Rhyperior podem parecer um trio de Pokémon duros e fortes, e embora isso seja verdade, todos os três desses Pokémon na linha do Pokémon Broca têm um lado mais calmo do que suas aparências podem sugerir. Rhyhorn ocasionalmente causa danos, sendo capaz de arremessar caminhões semi-reboque com suas investidas. Em vez de procurar causar problemas, o fato triste é que Rhyhorn é muito burro para realmente pensar em mais de uma coisa de cada vez. Então estamos atribuindo suas ações a acidentes realmente caros e perigosos. Após evoluir de Rhyhorn para Rhydon, eles não ganham mais poder cerebral, mas parecem ficar bem mais calmos. Rhydon é mais frequentemente encontrado apenas relaxando em uma piscina de lava, e parece se dar muito bem com os outros. Uma vez que eles alcançam seu estágio final e evoluem para Rhyperior, em vez de assumir sua aparência um tanto intimidadora, Rhyfurior mantém o comportamento calmo normal de Rhydon. O que pesa contra Rhyfurior é que quando entram em batalha, são conhecidos por às vezes atirar Geodudes e outros Pokémon do tipo rocha menores de suas mãos. Então sim, usar Pokémon não dispostos como projéteis contra seus oponentes não é legal. Em seguida temos o Pokémon de minério, a linha Glimmora. Tanto Glimmed quanto Glimmora têm pétalas feitas de veneno cristalizado presas aos seus corpos. Porém, as pétalas não são um acessório sofisticado e perigoso, mas sim uma manobra defensiva. Eles as agitam para espalhar nuvens de partículas tóxicas se atacados. Disse que as pétalas de Glimmora se parecem com as joias terra encontradas em toda a região de Paldea. Fora isso, não temos muito mais com o que contar, então estamos colocando Glimmora aqui no meio da seção cinza. A seguir temos o Pokémon de lava, Magcargo. Como o Magcargo pode produzir um calor de 18.000 graus Fahrenheit, dizer para ter cuidado com este Pokémon é um grande eufemismo. Apesar disso, eles não buscam ativamente prejudicar. Por todas as contas, Magcargo é geralmente um Pokémon relativamente pacífico e é capaz de controlar o intenso calor que podem causar com seus corpos. Mas embora não esteja tentando queimar tudo à vista, temos que levar em conta os danos que podem acontecer se o Magcargo perder o controle ou atacar os outros. Diferente de outros Pokémon do tipo rocha, como Sudowoodo ou Golem Lines, que causam danos maiores em ambientes ou eventos específicos, o Magcargo não tem essa vantagem. Se os Magcargos usarem seu fogo, provavelmente transformarão tudo em cinzas, independentemente de onde estiverem, e isso é ruim. Mergulhando no mar, encontramos nosso próximo Pokémon fóssil, o Pokémon Espiral, a linha Amistar. Amunite e Amistar usam seus muitos tentáculos para alcançar e agarrar Pokémon desavisados antes de devorá-los. Enquanto os Pokémon precisam comer, Amunite e Amistar não são os melhores caçadores devido ao peso das grandes conchas em suas costas que os mantém principalmente fixos em um local. É uma crença comum que ambos os Pokémon tinham tanta dificuldade em se mover, que foi um fator contribuinte para a extinção inicial de Omanite e Omastar. A seguir temos outro Pokémon fóssil, o Pokémon Kraka, a linha Cradily. Lileep e Cradily, como o título deles na Pokédex sugere, são encontrados presos em rochas e grandes corpos de água, apesar do fato de serem alguns dos poucos Pokémon que vivem na água que não são do tipo água. No entanto, Lileep e Cradily não deixam suas condições de vida incomuns atrapalharem seu tipo grama-pedra. Ao invés disso, ambos secretam um ácido forte dos tentáculos presos às suas cabeças, usando-os para capturar suas presas antes de engoli-las inteiras, o que é uma maneira brusca de ir. Nosso próximo Pokémon lendário tem uma semelhança com Terrakion, pois ambos são membros de uma família Pokémon muito maior. Completando nossa área cinzenta, temos o Pokémon Pico de Rocha, Regirock. Como estudos mostraram que Regirock não tem nem coração nem cérebro, não podemos deixar de sentir que se Regirock se encontrasse ao lado de Dorothy e Oz, o mago teria um grande trabalho pela frente. Então vamos nos concentrar apenas em suas ações no filme Lucario e o Mistério de Mew. Durante o curso do filme, Regirock persegue e tenta atacar qualquer um que se aproxime da árvore do início, percebendo qualquer um que Regirock encontre como uma ameaça. Embora não seja o ideal, Regirock tem um motivo compreensível, quer proteger a árvore. Eventualmente, Regirock deixa as ações heróicas do filme de lado e volta para a câmara. Colocamos Regirock tão baixo devido ao dano que suas ações poderiam ter causado, mas como ele para de atacar e perseguir aqueles ao redor da árvore depois de perceber que não são uma ameaça, evitaremos classificar nosso Pokémon de Pico de Rocha na seção ruim. Finalmente chegamos à nossa última categoria. É hora de examinar os Pokémon do tipo Pedra cujas ações realmente provam que eles têm corações de pedra. Esses Pokémon são os maus e os malvados. Iniciando essa seção, temos um par de tipos de inseto/pedra mal-humorados, o Pokémon Stonehome, a linha Crustle.
Com Dwebble, o primeiro Pokémon desta linha evolutiva, eles normalmente agem como um Pokémon tipo inseto médio, usando suas garras para esvaziar uma rocha para chamar de lar, e carregando-a em suas costas. O Crustle evoluído, no entanto, é muito mais agressivo. Crustle usa suas garras resistentes para atacar outros Crustle e Pokémon muito maiores, como o Rifurier. Temos nosso último Pokémon da região de Paldea a seguir, o Pokémon Emboscada, Klawf. Frequentemente encontrado agarrado às encostas das montanhas, Klawf usa sua camuflagem para surpreender sua presa antes de cair sobre ela e atacar. Porém, Klawf não pode manter essa posição por muito tempo, pois ela também faz todo o sangue correr para sua cabeça. Quando conseguem atacar seu alvo, no entanto, Klawf pode ser bastante perigoso, usando seus movimentos únicos para confundir qualquer Pokémon infeliz que miram antes de atacá-los vorazmente com suas garras. Nosso próximo Pokémon na linha de fósseis poderia ser considerado o Rei dos Fósseis porque o título do Tyrantrum na Pokédex é o Pokémon Déspota. Tyrant e Tyrantrum são um par de Pokémon revividos por fósseis, e disse que eram bastante vorazes quando vagavam livremente há quase 100 milhões de anos atrás. Apesar de Tyrant e Tyrantrum serem frequentemente temidos no passado, eles também eram altamente respeitados por outros Pokémon, com registros indicando que tinham uma presença magnífica. Diferentemente de outros tipos de fósseis que causaram danos significativos, os únicos registros que mencionam a voracidade do Tyrantrum referem-se aos seus hábitos de caça. Atualmente, Tyrants e Tyrantrum podem danificar objetos como carros, sendo conhecidos por sua voracidade. Estes próximos Pokémon fósseis estão constantemente batendo cabeça um com o outro, tanto figurativamente quanto literalmente. A linha evolutiva do Pokémon Rampardos. Enquanto alguns Pokémon nesta lista tendem a causar danos sem intenção, a linha Rampardos realmente não pode fazer essa afirmação, seja como Cranidos pré-evoluído ou Rampardos. Ambos os Pokémon adoram correr em direção às pessoas e outros Pokémon com toda a força para bater com a cabeça neles. Qualquer dano causado pela linha Rampardos, no entanto, quase sempre é garantido ser bastante significativo devido à natureza extremamente dura de seus crânios. Causar danos alegremente e tentar machucar os outros com cabeçadas devastadoras é bastante terrível. Nossa última forma regional está chegando a seguir. Vindo de além do mar, o Pokémon Megaton, a linha de Golem de Alola. Ao contrário de seus equivalentes principais, a linha de Golem de Alola são um trio de Pokémon de mau humor, pois adquiriram um tipo elétrico adicional além do seu tipo rocha. Geodude, Graveler e Golem agora usam suas novas habilidades para dar choques e atacar outros em sua área. Geodude e Graveler são conhecidos por liberar a eletricidade armazenada em seus corpos para atacar aqueles ao redor, causando severa dormência nas vítimas atingidas pelos choques elétricos. Com o Golem de Alola, não só eles ainda gostam de chocar os outros com a eletricidade que controlam, mas também têm o hábito de usar o canhão improvisado em suas costas para disparar pedregulhos e até mesmo Geodudes em alta velocidade. Se você estiver perto do Pokémon Mordida, vai querer ficar bem longe de sua boca, porque o Drednaw tem um conjunto de mandíbulas seriamente poderoso. Drednaw é um dos Pokémon mais viscerais e difíceis de lidar de todos os tipos de rocha, independentemente de quem eles encontrem. Drednaw vai atacar e morder com sua mordida incrivelmente forte, e fazê-los soltar é quase impossível às vezes. Após obter uma habilidade de Gigantamax, Drednaw perde mobilidade em comparação com antes. Entretanto, por crescerem ao tamanho de uma pequena montanha, Drednaw descobriu que são capazes de esmagar outros com seu peso aumentado. O que impede Drednaw de cair ainda mais é se estiverem emparelhados com um treinador que consideram digno e forte o suficiente, sendo um Pokémon bastante leal. Em seguida temos o Pokémon Armadura de Ferro, a linha evolutiva Aggron. Em algumas de nossas entradas anteriores, houve Pokémon na linha evolutiva que agem de forma agressiva no início e depois se acalmam, ou vice-versa. Iron Lynn e Aggron, no entanto, têm alguns problemas comportamentais que definitivamente não são os melhores. Iron provavelmente é o mais ameno dos três, embora seja considerado uma praga por muitos, já que a maior parte de sua dieta consiste em coisas como carros, trilhos de trem e outros itens metálicos que são muito caros para substituir ou podem causar danos bastante pesados. Lairon, mesmo que pareça ter abandonado o hábito de comer itens metálicos na maior parte do tempo, preferindo comer os de ferro, ainda é muito agressivo, usando seu corpo revestido de ferro para realizar investidas devastadoras em alta velocidade. E depois que Lairon finalmente evolui para Aggron, sua atitude dá outra queda, pois Aggron atacará qualquer um e qualquer coisa que encontrar em seu ambiente. Se você pensa que pode se esconder, boa sorte, pois dizem que Aggron está sempre procurando invasores em seu território.
Dito isso, Aggron tem um pouquinho de boas qualidades, pois são conhecidos por ocasionalmente revirar o solo de seu ambiente, ajudando a vida vegetal a crescer lindamente e florescer. Temos nosso penúltimo Pokémon fóssil baseado em água ocupando o próximo lugar, o Pokémon Proto-Tartaruga, o Caracostalote. Turtoga e Caracosta são um par de Pokémon com habilidades de natação bastante impressionantes, com Turtoga em particular sendo capaz de mergulhar até meio quilômetro com relativa facilidade. Turtoga e Caracosta usam seus ágeis movimentos aquáticos para rastrear presas, não apenas por diversão. Caracosta em particular tem as entradas de Pokédex mais perturbadoras sobre seus hábitos alimentares, pois há várias menções de que qualquer Pokémon infeliz que Caracosta capture será comido inteiramente, ossos e tudo. E enquanto Turtoga caça principalmente no mar, devido a não serem os mais móveis em terra, Caracosta sairá da água para capturar presas também, antes de arrastá-las de volta ao mar para afogá-las antes de devorá-las inteiras. Além de seus hábitos alimentares bastante perturbadores, Caracosta pode causar alguns danos sérios, danificando navios e vigas de ferro ocasionalmente. Nosso penúltimo Pokémon antigo está a seguir, o Pokémon fóssil Aerodactyl. Muito mais agressivo do que a maioria dos outros Pokémon revividos por fósseis, Aerodactyl chama o céu de casa enquanto voa em busca de presas. Após capturar Pokémons infelizes com suas garras afiadas, Aerodactyl os dilacera com seus dentes extremamente afiados, parecidos com uma serra. Os Aerodactyls são conhecidos por aterrorizar os outros com seu comportamento feroz e perigoso, além de seus hábitos de caça. Depois que os Aerodactyl conseguem Mega Evoluir, sua ferocidade aumenta para 11. Uma nota triste é que a Mega Evolução torna os Aerodactyl mais ferozes devido à dor intensa que sentem durante o processo. Muitos Pokémon desta categoria precisam de terapia para controle de raiva, mas o Pokémon Machado, Cleaver, é um dos principais candidatos. Apesar das pessoas de Hisui usarem fragmentos de pedra do corpo de Cleaver como ferramentas ou armas, ele não busca ativamente ajudar os outros. Bem o contrário, na verdade, se alguém encontrasse Cleaver na natureza, temos um conselho bem simples. Corra e corra rápido. Cleaver usará as lâminas semelhantes a machados em seus braços para balançar selvagemente e perseguir seu alvo incansavelmente, apesar de seu grave problema de raiva ser terrível. Comparado aos nossos 3 Pokémon do tipo rocha mais malignos, Cleaver não é tão ruim assim. O que nos leva à nossa última linha de Pokémon do tipo fóssil, bem como aos vencedores da medalha de bronze do mal, o Pokémon Marisco, a linha Kabutops. Já mencionamos outros Pokémon caçando e comendo, então por que estamos considerando o Pokémon Marisco tão cruel em nossa lista? Kabutops possui as entradas de Pokédex mais gráficas sobre seus hábitos alimentares, fatiando presas com as lâminas afiadas dos braços antes de beber seus fluidos. Nojento. Kabuto é sem dúvida o mais suave desses 2 Pokémon, pois a maioria das entradas do Pokédex apenas menciona como eles foram recebidos de seus fósseis e como eles viviam principalmente no mar. Mas temos que classificar essa linha aqui devido aos hábitos de caça vorazes e à natureza sanguinária de Kabutops. Parafraseando o Hulk da Marvel, é melhor não irritar a nossa próxima linha de Pokémon. Você não vai gostar dos Pokémon de armadura, como a linha do Tiranitar quando estiverem irritados. Eles são os vencedores da nossa medalha de prata do mal. Larvitar, o primeiro Pokémon desta linha evolutiva, parece ser o mais calmo quando comparado a Pupitar e Tiranitar. Dito isto, Larvitar tem um apetite bastante voraz, com várias entradas na Pokédex mencionando que eles precisam comer uma montanha inteira para obter energia suficiente para evoluir. Depois que Larvitar eventualmente evolui para Pupitar, mesmo que não tenha membros, ainda pode causar muitos problemas. Eles são capazes de produzir gases pressurizados e utilizá-los para impulsionar seus corpos a altas velocidades e colidir com tudo e todos que encontram. Em vez de tentar comer uma montanha, Pupitar se move rapidamente, reduzindo-a a escombros. Quando evolui para Tiranitar, seus métodos destrutivos alcançam um novo patamar. Disse que quando o Tiranitar fica irritado, não apenas faz montanhas desmoronarem, mas causa tantos danos que mapas inteiros precisam ser redesenhados. E boa sorte se alguém tentar atacar Tiranitar quando eles estão em fúria, pois provavelmente irão ignorar o ataque ou simplesmente transformar seu suposto oponente em uma pasta pegajosa. E claro, quando o Tiranitar atinge sua forma de Mega Evolução, seu único pensamento é simples e assustador: destruir tudo. Nada está seguro quando este Pokémon perde a paciência. Pela enorme quantidade de danos que causam e sua raiva incontrolável, a linha Tiranitar mais do que merece a medalha de prata do mal. Com o lendário iniciando todo este ranking, parece adequado terminarmos com um para a nossa medalha de ouro do mal. O Pokémon Parasita Nihilego, possessão, comportamento agressivo e busca por poder.
Dizer que esta outra criatura é um dos Pokémon mais perigosos da região de Alola é um grande eufemismo. Nihilego não se importa com quem ele mira, ele apenas quer poder e está disposto a fazer qualquer coisa para obtê-lo. A neurotoxina que Nihilego injeta em suas vítimas pode causar tanto trauma mental quanto físico severo, às vezes deixando quem é afetado por ela em estado crítico. Isso aliado ao fato de que Nihilego é capaz de abrir Ultra Wormholes por ser uma Ultra Beast e causa ativamente danos e problemas para a região de Alola e não tem nenhum remorso por suas ações, são razões mais do que suficientes para darmos a medalha de ouro do mal ao Pokémon Parasita. Para concluir, com nosso espectro moral completo, vamos agora entregar algumas medalhas de pecador. Estamos concedendo nossa medalha Darwin para a linha Rhyherior. Sim, Riadon e Rhyherior não parecem ter a inteligência limitada que Rhyhorn tem, mas como o primeiro Pokémon desta linha tem várias entradas na Pokédex, mencionando que eles não são os mais brilhantes do grupo, eles são um bom concorrente para este prêmio. O prêmio Preguiça vai para a linha Credilli, pois tanto Lilip quanto Credilli, literalmente, se ancoram ao chão e se mover nunca é uma prioridade para nenhum dos dois. Para o prêmio Orgulho, estamos dando tanto para Carbink quanto para Diancie, pois ambos os Pokémon gostam que outros observem e admirem as joias que crescem em seus corpos. O prêmio de Gula tem que ir para a linha Kabutops. Todos os Pokémon comem, mas Kabutops parece ter as informações mais detalhadas sobre seus hábitos alimentares, sendo o vencedor nesse quesito. Quanto ao prêmio de Ira, esse vai para Tiranitar, porque se eles perderem a paciência, é praticamente uma conclusão antecipada que algo será destruído. E finalmente, nossa medalha de ganância tem que ir para Nihilego, pois não só este Pokémon quer ter outros sob seu controle, como também é muito bom em seu objetivo. Deixe-nos saber nos comentários, qual é o seu Pokémon Rocket favorito e qual você acha que é o mais bom e o mais malvado. Ative o sino de notificações e assista aos outros vídeos de Pokémon aqui no Pokébench, seu centro Pokémon. Obrigado por assistir, até a próxima!